Olá, seja muito bem-vindo a esta aula. Hoje vamos estudar um dos temas mais importantes da fé cristã, a salvação. A Bíblia declara em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Esse versículo nos mostra uma verdade central: a salvação está somente em Jesus Cristo. A salvação é a maior bênção que uma pessoa pode receber. Ela é também a principal experiência espiritual do cristão. Ser salvo significa ter sido alcançado pela graça de Deus, perdoado dos pecados e reconciliado com o Senhor. A salvação é o tema central da Bíblia. Desde o início, vemos Deus revelando seu plano para resgatar o ser humano do pecado e conduzi-lo de volta à comunhão com Ele. Por isso, todo cristão deve conhecer bem essa verdade e também anunciá-la àqueles que ainda não aceitaram a Cristo. Mas afinal, o que é a salvação? A salvação é o resultado da morte expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por meio da sua morte, Jesus livra o ser humano da condenação eterna causada pelo pecado. Efésios 1:7 afirma que, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue. Isso significa que a salvação não nasce do esforço humano, mas da obra perfeita de Cristo. Em primeiro lugar, a salvação é um ato soberano de Deus. Foi Ele quem tomou a iniciativa de reconciliar o ser humano consigo mesmo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:18 e 19 que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Isso nos ensina que a salvação é uma demonstração do grande amor de Deus. Romanos 3:23 declara: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, em seu amor, oferece salvação a todos, sem exceção. A salvação não apenas livra o homem da condenação, ela também transforma sua posição diante de Deus. João 1:12 diz que somos feitos filhos de Deus. Antes, o homem estava separado de Deus por causa do pecado. Agora, em Cristo, ele pode ser perdoado, restaurado e recebido como filho. Em segundo lugar, a salvação é um ato da infinita misericórdia de Deus. Ela é concedida gratuitamente mediante a fé, e não pelos nossos méritos. Esse preço foi pago por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que derramou seu sangue na cruz pelos nossos pecados. João 1:29 apresenta Jesus como quem tira o pecado do mundo. Efésios 2:8 e 9 nos ensina: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora que entendemos o que é a salvação, precisamos responder outra pergunta: por que a salvação é necessária? A resposta é direta: porque todos pecaram. Romanos 6:23 afirma: O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Todos precisam arrepender-se. A origem do pecado está em Gênesis. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e o colocou no jardim do Éden, com liberdade e uma ordem clara. Essa ordem era uma prova de obediência. O homem possuía livre-arbítrio e capacidade de escolher obedecer ou desobedecer a Deus. Infelizmente, o homem desobedeceu. Ao pecar, Adão perdeu a comunhão perfeita com Deus. Como representante da raça humana, sua desobediência afetou a todos. Romanos 5:12 afirma que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado, a morte. O pecado alcançou toda a humanidade através dessa desobediência. A Bíblia ensina que todos herdaram a condição pecaminosa. Romanos 3:23 reafirma que todos pecaram. O pecado separou o homem de Deus e o tornou espiritualmente morto. Mas a boa notícia é que Deus não deixou o homem sem esperança. Em Cristo há perdão, reconciliação e vida eterna. Jesus é a nossa saída. João 5:24 ensina que quem crê tem a vida eterna e não entrará em condenação. Romanos 8:1 declara: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é uma das maiores verdades da salvação. Quem está em Cristo não precisa viver debaixo da culpa, do medo e da condenação. Jesus venceu o pecado e a morte. O pecado afetou profundamente o ser humano. Vida física, mental, moral e espiritual. Surgiram medo, culpa, sofrimento, morte e violência. Cristo veio restaurar tudo isso.
A salvação em Cristo pode ser compreendida em 3 aspectos principais: justificação, regeneração e santificação. Vamos entender cada um deles. A justificação é um termo judicial. Lembra um tribunal onde Deus é o justo juiz. O homem não tinha como se justificar, mas por Jesus, Deus absolve o pecador. Isso acontece porque a justiça de Cristo é concedida ao homem pela graça. Deus perdoa o pecador e o recebe com base na obra perfeita de Jesus. A regeneração é a mudança interior produzida por Deus. Antes morto, agora o homem recebe nova vida em Cristo. Jesus chamou essa experiência de novo nascimento. Pela regeneração, o pecador deixa de ser inimigo de Deus e passa a fazer parte da família divina. Essa nova vida é operada pelo Espírito Santo. A santificação é o processo de se separar do pecado e viver para Deus. O cristão abandona as práticas do passado e busca uma vida que agrade ao Senhor. A santificação acontece no interior, mas se reflete nas atitudes. Quem foi salvo por Cristo passa a viver de maneira diferente, com novos pensamentos e escolhas. Portanto, a salvação é uma obra completa de Deus. Na justificação, Ele perdoa. Na regeneração, concede nova vida. Na santificação, transforma a caminhada diária. Tudo isso acontece por meio de Jesus Cristo. Ele é o único Salvador, o caminho para Deus e aquele que nos livra da condenação e nos concede vida eterna. Pense por um momento. Como devemos viver após sermos salvos? Devemos ser gratos, buscar a santidade e anunciar essa salvação a outras pessoas. Há muitas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. A missão do cristão é falar do amor de Deus, da morte de Jesus na cruz e da vida eterna disponível a todos. Chegamos ao fim desta aula. Aprendemos que a salvação é o plano de Deus para nos resgatar, que vem pela graça mediante a fé, e que todos precisam dela. Vimos que a salvação envolve justificação, regeneração e santificação. Nunca se esqueça, em nenhum outro há salvação. Somente Jesus pode salvar. Pergunta 1. Conforme Romanos 3, 23, por que a salvação é necessária? Resposta: porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Pergunta 2. Através de quem o pecado entrou no mundo? Resposta: o pecado entrou no mundo por meio da desobediência de Adão. Pergunta 3. Qual é a principal consequência do pecado? Resposta: a principal consequência é a morte, incluindo a separação espiritual de Deus. Pergunta 4. Quem pode salvar o homem da condenação eterna? Resposta: somente Jesus Cristo pode salvar o homem da condenação eterna. Pergunta 5. Conforme Efésios 2, 8 e 9, como se pode obter a salvação? Resposta: pela graça de Deus, por meio da fé, e não pelas obras. Agora que você concluiu esta aula, revise os principais pontos estudados e responda ao questionário de fixação. Que esta verdade permaneça em seu coração. A salvação é um presente de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo. Deus abençoe você.